Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos com a permissão da misericórdia divina, do querido amigo Jesus, dos irmãos da espiritualidade e da luz, para que possamos fazer o nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo da reflexão. Hoje, a nossa temática, felicidade. Mas abriremos um parênteses para recordarmos a figura de Maria. Todo dia poderemos estar nos conectando com ela. Mas como hoje simbolicamente comemora-se em nosso país a sua recordação, iremos fazer num primeiro momento uma homenagem singela à querida irmã Maria, nossa mãe. E depois daremos sequência na programação que havíamos sido intuídos a fazer. Até já, às 20 horas, na gratidão, no amor e na paz. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Ao final, receberemos uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, que irá ser o complemento da fusão das energias que iremos receber. Até já, às 20 horas, na gratidão eterna. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação neste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje nós iremos tratar da temática felicidade com Jesus, mas também abriremos, num primeiro momento, fazer uma singela homenagem a Maria. Porque talvez nós nos esqueçamos. Que espírito é este que adentra a carne, Maria, com a missão de trazer, de proporcionar o nascimento do Cristo num corpo de matéria, idêntico com o nosso? Que espírito é esse? É um espírito iluminado, com certeza, que veio com uma missão a cumprir e foi cumprida. Então Maria, apesar de todos os usos que se fizeram ao longo do nome dela, com interesses, com motivos escusos, são tantos nomes, tantas homenagens, mas Maria é uma figura espiritual que nos conduz à mãe. Por isso que ela é a nossa mãe espiritual.
porque ela trouxe isso para junto dela. Ela trouxe toda essa vivência e eu, humildemente, vou trazer alguns conhecimentos que nos foram proporcionados por Chico Xavier neste livro Boa Nova, que, para quem não sabe, um dia perguntaram a Chico quais eram as suas obras preferidas. E essa está entre elas. Diante de mais de 500 livros, todos importantíssimos, todos maravilhosos, mas esse aqui está entre eles. Um livro que foi trazido da espiritualidade por Humberto de Campos, que depois precisou modificar o seu pseudônimo para Irmão X devido a questões da matéria. Mas assim continuou a sua missão. Então, nós teremos a oportunidade de fazer uma reflexão. Porque este dia é um dia que às vezes passamos aí, é feriado, e é o dia das crianças, é o dia dos presentes, e outros que comungam, que promulgam ainda os preceitos católicos apostólicos romanos, fizeram as suas orações, fizeram as suas idas aos templos, aonde quer que seja. Mas a intenção dessa intuição que nós recebemos é entender Maria como um espírito de luz, como um espírito abençoado, iluminado. Imaginemos gestar o corpo que Jesus utilizou. Imaginemos o que é isso. Maria não era um ser perfeito. As escrituras, as passagens, teve outros filhos, e assim foi. Mas, independente disso, o que nos traz esta obra maravilhosa de Chico Xavier é para nós refletirmos em quem é Maria de fato. Então eu convido a todos, a todas, que possamos humildemente ouvir essas letras que serão traduzidas em palavras, para que possamos refletir a respeito de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, retratada de tantas formas, de tantos jeitos, com tantos interesses, insisto, muitos escusos, mas liguemo-nos a ela como um espírito de luz. Aquela que protege principalmente as mães, porque mãe é uma figura diferenciada. Ser mãe é ser mãe e filho, um só corpo e um só espírito. Ser mãe é algo que é proporcionado pelo Pai Maior, como uma oportunidade de uma vivência, de você estar junto do seu filho, de seus filhos. Quem experimentou esta oportunidade sabe do que é que nós estamos humildemente tentando transmitir, mas nada como você que sentiu. Então, imaginemo-nos nesse instante, Maria, gestando Jesus, os seus sentimentos, a sua emoção, a sua vibração. Imaginemos Maria, quando Jesus lá, colocado na cruz, apesar de toda a sua benemerência, apesar de tantos milagres, de tantas curas, de tantos auxílios, nós colocamos Jesus lá. Optamos para que ele cumprisse esse legado. E ele o cumpriu. Não desejou a nossa extinção. Não desejou a nossa morte. Pediu ao Pai Todo-Poderoso que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E assim começa a grande história de Maria, dessa transição, dessa reflexão. Não lerei o capítulo todo, que ele é bastante extenso, mas lerei um trecho que recebemos a intuição de trazer para a nossa reflexão nesta noite de luz, nesta terça-feira, 12 de outubro, que o Brasil escolheu para homenagear aquela que foi nominada como padroeira da nossa pátria, padroeira do Brasil, Nossa Senhora. O codinome, o finalzinho aí, Aparecida,
ou da Conceição, ou Nossa Senhora, lá de Portugal, de Fátima, todos os outros foram agregados. É uma só, é um Espírito só, que recebeu nomes os mais diversos possíveis, mas sempre liguemo-nos a esse Espírito de luz para compreender e para entender que Deus nos provê com espíritos de iluminação que não temos nem como mensurar, mas que são importantíssimos para nos guiar nesses momentos, principalmente esses que nós estamos atravessando. Momentos de trevas, momentos de dúvida, momentos onde nós estamos caminhando muitas vezes no sentido inverso. Estamos pela porta larga, pelo caminho largo rumo ao precipício, mas esses espíritos de luz estão aqui conosco. Então vamos aproveitar e também não nos esquecer. Para aqueles que não sabem, Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, denominou-se padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Guadalupe, protetora da América Latina. É a mesma, é o mesmo espírito, é aquela que é nominada, que é recorrida, que é solicitada a estar conosco nos momentos que nós necessitamos. Vamos então nos concentrar, vamos mentalizar Jesus atrás do sol nascendo. E Jesus, vamos mentalizá-lo ainda, infantil, lá recebendo do seio de Maria a alimentação necessária à sua matéria, recebendo os primeiros ensinamentos, recebendo o carinho, o amor e a atenção que toda mãe dá ao seu filho. Vamos mentalizar esses momentos e depois vamos refletir para que possamos analisar e entender que temos uma missão a cumprir. E assim será. Maria, após o desencarne de Jesus, vive momentos de angústias, de tristeza, pois os ensinamentos do Cristo começaram a ser esquecidos e ou deturpados. João, sabedor por intuição desta situação, vai até a casa de Maria, convida-a para vir habitar com ele numa obra de divulgação e promulgação da vontade do Cristo, das suas verdades, dos seus ensinamentos. E ela aceita o convite e vai estar com ele numa humilde choupana que transforma-se num grande ponto de encontro, onde as verdades do Cristo, seus ensinamentos são promulgados e são nos deixados como legado que até hoje vibram, fazem todas as nossas moléculas se agitarem diante do gigantismo, da luz e do amor que o Cristo nos traz. E Maria recebe de súbito notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferro nas prisões, falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves,
sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E, em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe!" exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. "Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que se lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Ninguém lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante, desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que se lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento do amor. "Minha mãe, venha aos meus braços." Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram." E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que se lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram, na sombra visitada pelo luar, procurando sofregadamente a úlcera que de tantas lágrimas lhe provocava o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava. Sob a carícia de suas mãos, não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegaram aos ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela
que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança, não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação, experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e, só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se, então, de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiram o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo este pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que despunham no Evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhe nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria,
foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde este dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Maria, Mãe de Jesus, nossa querida intercessora a favor de todas as nossas súplicas. E assim, não deixaremos que este dia passe sem essas revelações maravilhosas, abençoadas, que Chico nos traz. Pela sua psicografia, pela sua mediunidade. Mas que bênção a espiritualidade nos dá de enxergarmos Maria, não aquela que iremos somente pedir, mas aquela que iremos também agradecer, que iremos entender e que nos inspirará nos momentos mais difíceis, como assim foi relatado. Por isso, neste dia de hoje, no dia de amanhã e por todo sempre, não esqueçamos-nos jamais da figura da mãe, daquela que nos acolhe, daquela que nos gera, daquela que nos permite aqui estar, vestindo esta matéria. Honremos as mães, fazendo a nossa devoção, honrando-a no sagrado que recebemos. Vamos sempre dizer o quanto as amamos, o quanto somos gratos pela oportunidade. E se és mãe, diga aos seus filhos mentalmente que desejas a eles sempre o que Maria sempre vai desejar a nós: a proteção, a evolução, o amor, a paz infinita que Jesus nos traz. E não nos esqueçamos, Maria é uma só. Os outros nomes foram criados, mas é para uma só Maria, a Mãe de Jesus, nesta noite de luz. Que nós humildemente prestamos-nos a seguir essa intuição, homenageando essa possibilidade. E pedindo a todos, a todas, vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em conexão com Maria Santíssima. Vamos esquecer todas as deturpações, todas as configurações que nos enviaram, que tentam inserir em nossas vidas. Mas não nos esqueçamos da figura emblemática de Maria, Mãe de Jesus, companheira na luz, aquela que nos assiste, que nos ajuda, que nos auxilia. Maria Santíssima, hoje aqui estamos, não para te pedir nada, mas para te agradecer por tantas intercessões que fizeste a nosso favor, pois aqui somos espíritos reencarnantes. Quantas vezes em desespero
vieste ao nosso lado, intuindo-nos a cantar como aquela prisioneira, para que entrássemos em sintonia com as esferas crísticas, recebendo a esperança, a felicidade de comungarmos com Jesus, a promulgação do novo tempo, da nova aurora, do novo dia que se prepara para cada um de nós, bastando que façamos o nosso dever, entendendo que somos todos um, entendendo que devemos fazer ao próximo aquilo que desejaríamos que nos fosse feito. E diante da tua luz, querida mãe, nós aqui iremos entoar o hino do amor que nos deixou Jesus. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe querida, vós sois também ao lado de Jesus, aquela que nunca deixa de olhar por nós, independente da filosofia que tenhamos abraçado e seguindo, vós sempre fará a nosso favor a intercessão para que as bem-aventuranças recaiam em nossas vidas e que tenhamos a esperança, o amor e a paz como companheiros, vivendo em harmonia e felicidade, pois sois ao nosso lado a nossa guardiã, como a mãe que cuida de seu filho, que se desvela por ele e que tudo promove para que ele seja feliz, seguindo na harmoniosa luz de Jesus. Gratidão, 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 gratidão. Maria, Maria, Maria. Que a tua luz sempre esteja conosco, por agora e todo sempre. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim seja. E assim, fizemos hoje o nosso momento de oração e meditação, transformando-o humildemente numa singela recordação a todos nós de quem é Maria. Não é simplesmente aquela que nós só pedimos, aquela que recebeu tantos nomes, que é homenageada de tantas formas, mas não nos esqueçamos. Ela é a mãe. Oremos sempre e agradeçamos sempre antes de pedir. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome da luz. Gratidão humildemente por participarmos desta singela homenagem. Que assim seja. Amém. E amanhã, com a permissão de Deus, o nosso encontro, ele é denominado Noite da Esperança e também, num segundo momento, doação das energias. Que Deus abençoe a todos, por agora e todo sempre. Que assim seja.